Bom, e aí pessoal do Jumas Londrina, eu sou o Gabriel Oberli, aí de Londrina. Eu sou o Gustavo, de Campinas, São Paulo. Nós dois somos seminaristas dos padres de Xanxta, a gente está se preparando para ser padre de Xanxta. A gente está aqui no Colégio Maior e a gente veio falar um pouquinho com vocês sobre a Bíblia. Vai ser alguns vídeos, uma série de vídeos, e hoje a gente vai falar um pouquinho, uma introdução geral da Bíblia e também dos primeiros livros da Bíblia. Mas antes de tudo, coloca like aqui no nosso vídeo e segue a página do Jumas Londrina. Beleza. Pessoal, bom, o padre Deilton convidou a gente, para a gente fazer esse vídeo com vocês, então a gente vai começar primeiro fazendo uma introdução geral da Bíblia. O que é a Bíblia, Gustavo? Exatamente, Gabriel. Interessante pensar que a Bíblia é como uma biblioteca. É um só livro, mas formada por muitos outros livros aí dentro dela. E são os primeiros 5 livros que a gente quer profundizar um pouquinho mais nesse vídeo. Cara, essa biblioteca de livros, no fundo, ela vem mostrar pra gente a revelação de Deus na criação. Então ela começa falando da criação e segue depois toda a Bíblia, todos os seus livros, falando de como Deus se revela para o homem. E o grande momento aí da revelação de Deus é o próprio Cristo, que é Deus que vem falar com a gente. E, bom, essa manifestação de Deus é Ele se revelando e entrando em relação com o homem, uma relação de amizade entre Deus e os homens. E talvez uma forma de entender essa relação muito própria da Bíblia é entender como uma relação de aliança, que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, principalmente com Jesus, Deus vai fazendo uma aliança com o homem e a Bíblia é essa história de aliança. Cara, por isso, inclusive, tá o Novo Testamento e o Antigo Testamento, tá a velha aliança, velha, e nova aliança, que Cristo fala depois, né? Quando eu vim fazer a nova aliança, meu sangue é o sangue da nova aliança. É essa aliança que começou com Deus lá no Antigo Testamento e que vem sendo renovada sempre. Mais uma pergunta. Qual que é a Bíblia? Ou seja, a gente tem vários tipos de Bíblia, certo? É A verdade. gente queria mostrar alguns para vocês. Aqui a gente tem algumas Bíblias, mas vocês também podem pensar, não tem, não sei, a Bíblia Ave Maria, a Bíblia da CNBB, Essa é a edição pastoral clássica. a Bíblia para crianças, Bíblia de jovens, aquela Bíblia da nossa avó que tem páginas douradas, cheia de imagem, que fica sempre aberta na mesma página. Que tá sempre o salmo aberto, a página amarela, e quando você abre do lado tá branquinha a página. Essa também é Bíblia igual a todas as outras. Mas qual que é a diferença então, Gabriel? Por exemplo, eu tenho uma Bíblia aqui, a pastoral em português, ao mesmo tempo que eu tenho a pastoral em espanhol. Ou seja, é a mesma Bíblia em duas traduções diferentes. Aqui eu tenho outra, que é uma Bíblia que chama Bíblia de Jerusalém. Mas qual que é a diferença entre a pastoral e a de Jerusalém? Nenhuma. Ou seja, a ideia dela é falar da revelação de Deus da mesma forma. Mas, Muda o público. claro, Cada uma tem o seu público específico e por isso são muitos tipos, muitas traduções. Mas cada um pode ter a Bíblia que mais ajuda a rezar e mais ajuda a se encontrar com Jesus. cara, no fundo a diferença tá assim, gente. A tradução da Bíblia, o modo de estar escrito, as palavras usadas, elas estão mais direcionadas para certo público. Então a Bíblia dos jovens fala uma frase, que é a mesma frase de Jesus, por exemplo, mas de um jeito que o jovem entende melhor. Ao mesmo tempo que aquela Bíblia da sua avó antiga está num português antigo. E a Bíblia de Jerusalém, que depois a gente vai falar mais um pouquinho para vocês, ela tá com o mais próximo do original e com umas notas mais explicando a coisa, porque é uma Bíblia para estudo, entendeu? Aí, mas serve também para rezar, para estudar, para ler na missa, todas as coisas, porque é a mesma Bíblia. Bom, introdução geral assim, o que é a Bíblia, mas a gente pensa agora, a gente falou que a Bíblia é uma junção de vários livros, certo? O que são esses livros? Ou seja, por que são esses livros? Quantos livros e coisas assim? E por que são esses e não outros? Claro. No fundo, durante todo o tempo, toda a história da igreja, do povo de Deus, se foram juntando livros que realmente revelavam essa presença de Deus. Então, alguns livros revelavam e outros livros talvez eram um pouco exagerado, um pouco fantasioso.
um pouco que faltava informação, então esses foram como deixando de lado, o mesmo povo foi deixando de lado, até o momento que a mesma igreja, as pessoas mais entendidas, digamos, da Bíblia, formaram o que a gente chama de cânon, que são os livros oficiais da igreja. E a versão final disso, que é o que a gente usa até hoje, foi no Concílio de Trento, em 1500, no século XVI, que o Concílio de Trento aconteceu em 1545 e 1563. E aí, em algum momento do concílio, foi decidido, esses são os livros, esses vão ficar. Por isso, por exemplo, que a gente tem os 4 evangelhos, e existem outros evangelhos, que a gente chama de evangelho apócrifo, que vai ser falado em outro vídeo, que ficaram de fora, mas que foi decidido que esses são os que melhor revelam a presença de Cristo na nossa vida. E essa decisão foi uma resposta também à Reforma Protestante, que dizia que alguns livros não deveriam entrar, ou que deveriam entrar outros. Então foi uma resposta falando, esses são os livros. Mas Gustavo, então agora explica como que a Bíblia se divide aí, porque eu já falei muito. Bom, pessoal, então a Bíblia, como a gente sabe, está dividida em 2 grandes partes, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento são 46 livros, por isso que a gente falava que era uma biblioteca. É toda essa primeira parte aí, bastante parte da Bíblia é o Antigo Testamento, 46 livros. E o Novo Testamento são 27 livros, que é a segunda parte aqui que o Gabriel está mostrando pra gente. E essa divisão de Antigo e Novo Testamento, quem faz essa divisão é Jesus. E é interessante pensar que Jesus não é que apaga o Novo Testamento, o Antigo Testamento e faz com que ele perca a importância. Não, Jesus vem para dar plenitude para tudo aquilo que Deus já tinha revelado para o povo de Israel. E nele encontra a verdadeira plenitude e a eterna aliança, como a gente escuta também no Evangelho. E, bom, o Antigo Testamento, né, como o Gustavo falou, é composto de 46 livros. E para ajudar na interpretação dele, é bom a gente lembrar que ele tem diferentes correntes literárias, diferentes histórias. Por isso, às vezes, tem algum livro que é, por exemplo, puro poema, como é o Cântico dos Cânticos. Ao mesmo tempo, tem outro que é pura história, como o de Ruth. Como, não sei, os primeiros 5 livros que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, cada um explica uma parte, mas todos eles explicam uma forma de apresentar essa presença de Deus entre os homens. E o Novo Testamento, que são os outros 27, primeiro começa com os evangelhos e depois as cartas. E é bom pensar que, claro, os evangelhos, que é o que conta a história de Jesus, é só isso da Bíblia. Você chama atenção isso, que é como pouco parece. Porque tudo que vem antes é para preparar Jesus, aí vem aqui a parte de Jesus, e tudo que vem depois é para aplicar o que Jesus viveu. Então pode parecer pouco, mas é a parte mais rica da Bíblia, está aqui, nessa partezinha pequena. E a parte do Novo Testamento também, ela vem para contar um pouco da história dessa igreja primitiva, que é o que veio logo depois de Jesus, como que a igreja foi se formando, com os primeiros apóstolos, as primeiras comunidades, e essa aplicação da Boa Nova, né, do Evangelho de Cristo, o anúncio, e a interpretação que essas mesmas comunidades davam para as palavras de Cristo. Muito boa a introdução, Gabriel, da Bíblia. Mas aí a gente pode pensar, né, como a Bíblia, que foi parte do povo de Israel, do Antigo Testamento, e o Novo Testamento, escrito lá atrás, há 2000 anos. Como que eles chegaram até a gente? Como que aconteceu isso? Primeiro vamos pensar, quem escreveu a Bíblia? É boa pergunta, né? Muitas pessoas, talvez, é palavra de Deus, mas quem que foi que escreveu? Ou seja, como chegou a gente, tá, mas ou seja, se é de Deus, como que chegou pra gente? A gente vai estar aqui que Deus escreveu. Deus escreveu as tábuas do Antigo Testamento com os 10 mandamentos, mas o resto, não, né? Como que fez palavra? Claro. Então a gente vai citar uma partezinha dessa Constituição Apostólica, Constituição Dogmática, desculpa, que chama Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, que depois a gente vai falar dela. E eu vou ler. Bom, o que ela diz é que para escrever os livros sagrados,
Deus escolheu e serviu-se de homens na posse das suas faculdades e capacidades, para que agindo Ele, Deus, neles, esses homens, e por eles, pusessem por escrito, como verdadeiros autores, tudo e só aquilo que Ele queria. Ou seja, Deus usou de pessoas para colocar em palavras tudo que Ele queria e só aquilo que Ele queria, para poder transmitir isso para as outras pessoas. E, nesse sentido, as pessoas escreveram no seu idioma, ou no idioma que elas quiseram escrever. Por isso também a Bíblia tem uma... Não foi escrito tudo em português, claro, como a gente sabe. Não existiu português. Foi escrito em 2 principais idiomas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Aqui o Gabriel vai aproximar uma Bíblia. Eu não sei se vai dar para ler, porque, né? Mas Aqui tem as letrinhas em hebraico. Bom, se não der para ver, depois procura no Google. E a Então outra... o Antigo Testamento e o Novo Testamento foi escrito em grego. E aí também... Que é esse? Aqui. Também procura no Google. O Word tem as letrinhas. Super bonito. O Antigo Testamento foi escrito em grego porque era o idioma do povo. Então, por isso que eram histórias e a vivência de fé O antigo em hebraico, em hebraico. claro. E o novo em grego. Em grego, Isso. exatamente. Talvez me confundi aí. Mas, e por que o grego, né? A gente pode pensar, se na época de Jesus o idioma oficial da igreja era o latim por causa do Império Romano, por que foi escrito em grego? E é interessante pensar que aí tem uma visão missionária. Os escritores quiseram escrever em grego para poder chegar a mais pessoas, porque o mundo grego era muito influente na época, muito influente no pensamento, e achavam que assim podia chegar a mais pessoas. Por isso os Evangelhos e o Novo Testamento está escrito em grego. Cara, imaginem, por exemplo, o Império Romano falava latim, mas atacava os cristãos. Ao mesmo tempo que, pro outro lado do mapa, assim, todo mundo falava grego e era um bom lugar para evangelizar. E no meio estava Jesus, que falava aramaico, que ninguém mais falava, era um povinho só que falava. Então não tinha sentido escrever nem aramaico e nem latim. Era muito mais... essa visão missionária era muito mais útil e muito mais real escrever em grego para quem eles estavam escrevendo. Mas aí foi São Jerônimo, que talvez vocês já escutaram falar dele. Foi São Jerônimo em 405, no ano 405, que terminou de traduzir a Bíblia do hebraico e do grego para o latim, como um passo muito importante para a Bíblia chegar a mais pessoas. E também uma curiosidade é que São Jerônimo, a festa dele na igreja é dia 30 de setembro. Por isso, setembro é o mês da Bíblia. Cara, no Brasil se celebra o mês da Bíblia porque termina com o dia de São Jerônimo. Então, aí do latim, depois, ao longo da história, a Bíblia foi se fazendo mais acessível para as outras pessoas e para as outras línguas também. Como exemplo disso, a gente já mostrou aqui uma em português, uma em espanhol, a gente tem uma em inglês aqui também, em alemão. A gente já vai chegar nessa parte. Bom, onde a gente que tá... Bom, e como a gente tinha falado, claro, São Jerônimo fez essa tradução, e aí tem uma partezinha também importante, que é o que a gente chama da Bíblia dos 70, que foi o momento que se juntaram 70 monges, copistas, que se diz, que eles copiavam e traduziam a Bíblia. E quando terminaram a tradução dos 70, outro dado freak, quando terminaram a tradução, revisaram e todos os 70 tinham feito exatamente igual a tradução. Isso foi um sinal de Deus, mas isso vai ser falado em outro vídeo. Mas o que marcou também isso para traduzir para outros idiomas, de volta foi a Reforma Protestante, quando a gente falou do Concílio de Trento, tudo. Por quê? Porque Lutero, ele queria traduzir a Bíblia para a sua língua, né? Lutero era alemão e queria que a Bíblia fosse traduzida para o alemão. Que nesse momento, a única tradução oficial da igreja era o latim. Então, São Jerônimo veio o latim, e a igreja, quando a história da igreja foi se formando e foi colocando sua base na igreja romana, o latim ficou como língua oficial. Então, Lutero veio com essa pergunta: por que não aproximar as pessoas da palavra de Deus e não ficar só na coisa que só a parte
da hierarquia da igreja pudesse passar a palavra de Deus. E aí começa a pergunta de como traduzir isso. Depois da Reforma, depois de Trento, começam a traduzir de a pouco a Bíblia a vários idiomas. Mas é interessante, aí o dado freak do Concílio Vaticano II. Que foi no Concílio Vaticano II, só há quase 60 anos atrás. Há pouquíssimo tempo. Sim, há pouco tempo, que a igreja teve uma abertura muito grande com os idiomas, né? A gente sabe que até então a missa era celebrada em latim, só latim, por mais que agora também em alguns lugares ainda se celebram. Depois daí começa a ter uma grande abertura no sentido de celebrar a missa, de ter liturgias, de deixar a Bíblia muito mais acessível para muitos outros idiomas. Exato. Bom, agora a gente vai entrar um pouquinho na ideia desse cânon, né? Porque como a explicação do conteúdo, mais ou menos. Conteúdo, claro, geral da Bíblia. Então, quando a gente tinha falado, então, o Antigo Testamento, ele fala da Antiga Aliança. Como o Gustavo tinha falado, e tem alguns estudiosos que falam agora que está um pouco errado, talvez, falar em Antigo Testamento e Novo Testamento, porque é uma história só. Não é que tem um Antigo e depois muda para o Novo e um apaga o outro. Jesus, ele planifica a aliança do Antigo Testamento. Então, talvez, claro, a Antiga Aliança, ela se renova e se faz mais forte com Cristo. E, cara, esse Antigo Testamento, que está na primeira parte da Bíblia, ele tem os elementos passageiros do povo de Deus, que ainda que sejam um pouco imperfeitos, eles dão testemunho desse amor de Deus para o povo, e que se vai manifestando em toda a história da salvação. Sim, é interessante só porque a gente pode ler no Antigo Testamento, eu não sei, histórias que a gente pensa, não, isso dá mal, como uma pessoa mata a outra, uma pessoa trai a outra. Começa já tudo errado. Sim, como muitas coisas assim, a gente pensa, não, mas por que uma coisa assim está na Bíblia? E na verdade, está na Bíblia para mostrar o amor e a fidelidade de Deus a essa aliança com o povo. Que mesmo fazendo coisas erradas, mesmo pecando, mesmo tendo tantos defeitos e dificuldades, Deus segue sendo fiel. E o povo cai, volta, tá sempre nessa dinâmica, mas mostra pra gente a fidelidade de Deus. Por isso que é a palavra de Deus, mesmo com essas imperfeições e coisas passageiras. Cara, é interessante ver o bonito que é isso, não? Porque Deus sempre dá o primeiro passo, mas ele sempre espera a resposta do homem. Essa é a aliança, no fundo. Deus busca, mas espera a resposta afirmativa do homem. E aí a grande parte é quando ele mesmo vem, né? Jesus vem buscando, dando esse primeiro passo, mas ele sempre espera a resposta positiva do homem. Toda a parte do Evangelho. E o Novo Testamento? Sim, exatamente. O Novo Testamento é quando Jesus vem, se faz homem, se encarna, está no nosso meio. E essas são as verdades definitivas da revelação de Deus. Aí está o central da nossa fé e está o central também da Bíblia, que é a vida e os ensinamentos de Jesus. E o mais importante aí nesses 4 evangelhos, e o que segue do Novo Testamento, é também as explicações, a contextualização, colocar na prática um pouco na igreja do primeiro tempo, aquilo que Jesus ensinou e viveu. Bom, gente, essa foi uma introdução geral, uma visão bem geral de tudo isso. E a ideia é, na continuação agora do vídeo, a gente vai falar um pouquinho dos primeiros 5 livros, que chamam Pentateuco, e depois nos próximos vídeos que vão passar nas próximas semanas, vamos falar de cada uma das outras partes da Bíblia. Beleza? Vamos continuar então. Isso aí. Aqui então na nossa segunda parte do nosso primeiro vídeo sobre Bíblia. E agora a gente quer entrar de verdade no tema desse vídeo, que é o Pentateuco. Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o que a gente quer profundizar um pouquinho mais agora, mas também tem uma importância muito grande para os judeus, esses 5 primeiros livros, que é a Torá. Talvez vocês já escutaram, mas é o livro sagrado dos judeus, são os mesmos primeiros 5 livros da nossa Bíblia. Cara, que é importante porque, como vocês vão ver durante o que a gente for falando, toda a história que vai contando nessa Torá, no Pentateuco pra gente, vai contando o começo da história do povo judeu. E
Mas para vocês terem uma ideia, a gente vai fazer o seguinte nesse esquema desse vídeo. A gente vai falar os 5 livros, né, cada um deles, mas primeiro a gente vai fazer um resumão assim do que acontece, né, da linha cronológica, mais ou menos assim, dos personagens, e depois a gente vai fazer uma explicação geralzona de cada um deles. E tem livro que a gente vai falar mais, tem livro que vai falar menos, e aí a gente Vocês vão já dá entender o pra porquê. ter uma ideia também da importância de cada um. Mas que todos são palavras de Deus. Claro. E a gente começa com o primeiro livro. Qual que é o primeiro livro da Bíblia, Gabriel? O primeiro, exatamente, é o Gênesis. Por quê? Gênesis, Significa no princípio. origem, começo. Bom, então eu vou fazer assim, eu vou falar essa ordem dos acontecimentos e depois o Gustavo faz a explicação. Pode Muito ser? bom, pode ser. Beleza. Então, o Gênesis. Como todo mundo sabe que a parte clássica do Gênesis é a criação. Né? A criação do primeiro dia, Deus criou, blá, blá, e Deus criou o homem, não sei o quê. É bom a gente também ter uma noção que a criação aparece 2 vezes. Né? Tem o capítulo 1, que é toda a criação de tudo, e depois o capítulo 2, que tem um pouco mais resumida, talvez. É a criação do homem, aparece a criação do homem e da mulher. Talvez faltou essa parte a gente falar um pouquinho na primeira parte do vídeo. Que é bom a gente lembrar que toda a escrita, assim, que a gente falou, né, que foi sendo escrita durante A história do povo. a história do povo, claro que tem a formação do cânon, não é que sentou uma pessoa e começou a escrever. Ou seja, foram juntando coisas. E, especialmente nessa parte da Torá, do Antigo Testamento, foram juntando histórias antigas, até o momento que começaram a juntar. Não é que tinha um cronista que quando ia acontecendo as coisas ia escrevendo tudo, assim como o cara da ata. Não, não é isso. Não tinha um secretário de Deus. Não tinha como. Então foram se juntando as histórias que eles já tinham a história oral, né? A tradição oral, com essas histórias que a sua avó vai contando, de como ela era criança, lá quando ela vivia lá no interior. Cara, interior, mais interior que Londrina. Também interior. Chegou um momento que foram juntando. Então, por exemplo, desculpa fazer essa introdução, mas, por exemplo, a criação aparece 2 vezes por quê? Porque o povo já estava formado. Eles tinham essa explicação de como foi criado o mundo. Por quê? Porque os povos que estavam em volta deles também tinham seus relatos de criação. Tinham como o homem tinha surgido. E eles se deram conta, foram percebendo que, no fundo, faltava colocar por escrito a criação que eles entendiam. Então eles escreveram uma, depois tinha outra e juntaram tudo. Como um parênteses muito forte aqui. Essa teoria da criação, que depois pode ser que em algum outro momento a gente faça um vídeo sobre isso, a gente tem que entender ela um pouco assim também, não excluindo todas as outras teorias que existem hoje em dia. Ou seja, a teoria da criação ela tem que andar junto com a teoria da evolução. A gente não pode excluir uma coisa a outra, tá? São campos diferentes. Claro. Mas a gente vai falar em um outro vídeo depois, fora do tema da Bíblia. Voltando. Então, o Gênesis ele fala, primeiro, da criação e da relação de pecado. O primeiro pecado do homem, quando eu digo, é homem e humanidade, tá? Depois disso, tem toda a história do dilúvio, que também, como essa renovação da terra, quando faz um Ctrl Alt Del. Depois a vocação de Abraão, a aliança de Yahvé com Abraão. Depois a aparição em Mambré, que é o primeiro momento em que aparecem as 3 imagens, que é como a relação com a Trindade. Que é o primeiro momento que tem uma revelação da Trindade para o homem. Depois a prova de Abraão, que é aquela história do sacrifício de Isaac, quando vai na montanha e pede para matar Isaac, que o anjo salva depois. A visão em Betel. Depois a luta de Jacó com Deus, que é uma história super interessante. Depois a gente vai falar também. Depois entra toda a história de José do Egito. Que José primeiro é vendido pelos seus irmãos como escravo. Depois tem toda a parte de José junto com o faraó. Que José depois se revela aos seus irmãos como, olha, eu sou o irmão que vocês roubaram e venderam. E depois a reconciliação, né, a volta da amizade entre eles. E assim termina o Gênesis. Agora o Gustavo vai fazer uma explicação de tudo isso que eu falei. A grandes rasgos, o Gênesis então é o começo dessa relação
entre Deus e os homens, não homens e mulheres, entre Deus e a humanidade, como a gente já tinha falado na primeira parte, que Deus e homens estão sempre em relação. Então, o Gênesis é o começo dessa história em aliança, da criação e depois também dos primeiros acontecimentos. E como a gente falou, Gênesis é justamente isso, o início. O livro termina com a morte de José e antes dele morrer, ele anuncia a volta para a Terra Prometida, que é como segue o próximo livro do Pentateuco, que a gente vai ver agora. Quer falar você agora? Pode ser. Qual que é o segundo livro? O segundo livro é o Êxodo. Aí vocês vão poder ver na Bíblia de vocês que é Gênesis, Êxodo. Aqui o Gabriel vai mostrar pra gente daqui a pouquinho. E o que acontece nesse livro? Começa e a primeira parte é o nascimento e a vocação de Moisés. Vai contando a vida e a relação dele com Deus. Então, e depois também a gente vê as pragas do Egito, o caminho pelo Mar Vermelho, a manifestação de Deus no Monte Sinai, também o Decálogo, que são os 10 mandamentos. Tudo isso é Moisés, o grande personagem de quem vai contando essa história, ou desde quem a gente vai vendo também o que Deus vai fazendo. Depois dos 10 mandamentos, talvez um grande momento que a gente estuda talvez na preparação para a aliança de amor, é a aliança que Deus faz com Moisés no Monte Sinai. E também um pouco a dinâmica, como a gente já tinha falado, de fidelidade e de infidelidade desde a parte do povo, quando a gente vê também na parte mais final do Êxodo, que o povo se rebela contra Deus, fala não vamos mais acreditar nesse Deus, vamos fazer um bezerro de ouro. Então Moisés tem uma visão de Deus e renova essa aliança, como voltando a entrar em relação com o povo. É mais ou menos essa a história do Êxodo. Cara, como o Gustavo falou, então, o Êxodo ele é o segundo livro, mas ele vem falar, o Êxodo significa como saída, né? A saída do Egito, a saída do povo. E ele conta então a parte da saída do povo, e aí vem a parte da travessia do deserto, toda essa parte de peregrinação. Bom, ele tem um resumão assim primeiro da história de José, foi como terminava o Gênesis, e depois fala então dessa imigração para o Egito, né? A chegada do povo no Egito, mas aí tem um problema, porque eles chegam no Egito e se tornam escravos, um povo diferente, com outra religião. E aí a grande parte, que é essa parte que o Gustavo explicou da aliança, que é o momento em que se celebra a Páscoa. O que é Páscoa? Páscoa é passagem, é a mudança que a gente continua celebrando até hoje com a renovação de Cristo. Mas é a grande mudança, não? Porque passam de ser os filhos de Israel, os filhos de Jacó, os filhos dos patriarcas, que foram os primeiros lá que estavam no Gênesis, os primeiros personagens, e passam a ser os filhos de Israel como povo escolhido, como povo que vai para essa terra prometida, que ele já tinha prometido, que Deus já tinha prometido lá para Jacó, mas que agora começam a ir para essa terra. Então tem essa mudança de situação do momento que estavam lá como escravos, quando passam a ser um povo livre, um povo com a religião própria, um povo que busca essa terra prometida. E aí como um dado importante é que esse povo, mais que ter um lugar como representante para eles, o que marca para eles é a religião deles. Então, por isso, durante todo o tempo que eles estão nessa passagem pelo deserto, eles se reconhecem como um povo unido, porque o que une eles é a religião em Deus, ainda que tenha esse momento de dúvida, de briga com Deus, de criar outros deuses, talvez. Mas o que une eles é se sentir povo judeu. E como dado freak, que lembrei agora, que é que Gustavo falou
Moisés é o grande personagem, não? Moisés é o grande profeta, o que fala cara a cara com Deus, que com quem Deus se revela. Mas Moisés, ele falava com Deus, mas quando ele tinha que falar com o povo, ele não falava, porque ele tinha vergonha. Por um dado muito, aí é o dado freak, porque Moisés parece que era gago. Então ele tinha muita dificuldade. Interessante, não? Interessante, Então, não sabia dessa. então o que ele faz é, ele pede ajuda por irmão dele, que é Arão. Então ele escuta de Deus, ele chega e fala para Arão, e Arão, como sacerdote, né, como ajudante de Moisés, talvez, é quem transmite para o povo. Então por isso tem a conversa entre os dois. Cara, por que Moisés não vai lá e ele mesmo fala com Deus? Moisés chega a falar para Deus, eu não vou conseguir falar, porque eu sou ruim de palavra, ele fala. E aí, como depois da interpretação dá a entender que ele era gago. Então, como essa relação também, não? Deus fala com uma pessoa, mas essa pessoa não é que eu tenho o poder, mas sim também ele tem das pessoas que estão em volta, e a humildade de Moisés de pedir ajuda. É bonito isso também. Bom, e também essa história, tudo, Deus fala com Moisés no Monte Sinai, mas depois durante a travessia do deserto, Deus quer continuar se fazendo presente. Então o que acontece é que eles montam, né, constroem a tenda do encontro, que cada vez que eles vão mudando de lugar no deserto, eles desmontam e montam outra vez, né? Ela era montada com madeira, panos, como tudo assim. E é nessa tenda do encontro onde Deus se faz presente e fala com o seu povo. Quando desce a cortina de nuvem, toda essa parte bonita assim. Tudo que a gente está falando aqui, então, é bom vocês depois pegar a Bíblia e ler, né? Voltar, porque a melhor fonte, na verdade, é a própria Bíblia. Bom, e aí... Bom, então, como a gente tinha falado, com a tenda do encontro, que é onde Deus se faz presente, e aí que é também bonito, né? Porque Israel é o povo escolhido porque Deus se faz presente entre eles. Então, Deus vive entre o seu povo, junto com o seu povo, caminha junto com o seu povo. E está aí, sempre junto com eles. E Deus, então, acompanha, guia e protege também esse povo de tudo o que acontece. Esse é o Êxodo. A gente vai entrar um pouco, então, no Levítico. Eu vou falar a coisa mais importante do Levítico e depois o Gustavo explica. Em vez de explicar, tipo, cada uma das passagens e tudo, porque o Levítico é o livro das leis. Então, a coisa mais importante que vocês têm que ficar é na frase: sede santos como eu sou santo. Isso. Porque depois Jesus vai repetir isso várias vezes. Levítico 19 e 19. Isso. Essa é a frase mais importante. Isso é a parte mais importante. E Levítico, então, é o terceiro livro do Pentateuco, que a gente vem nessa sequência. E é o livro das leis, onde ensina os sacerdotes, os rituais, as bênçãos, também as maldições, de toda a lei transmitida por Moisés. Por isso que, para os judeus, é um livro também muito importante, porque aí é como onde se reúne todas essas tradições, desde Moisés até o povo da época. E também pensando nisso, no ser de santos, como eu sou santo, a palavra de Deus para o povo, essas leis, regras, são todas formas de viver a santidade nos diferentes aspectos da vida. Por isso, é isso que acompanha, então, todo o livro do Levítico. Então, como um parêntese só, como Levítico também, as leis, está muito em paralelo com as 12 tribos de Israel. Cada uma é proveniente de um dos patriarcas. E Levíticos vem exatamente da tribo de Levi, né, que são os levitas, que são os sacerdotes, que depois vão ser citados também no Novo Testamento. Exatamente. E agora vem o livro dos Números. O quarto livro do Pentateuco. Então, um pouquinho das coisas que talvez acontecem nesse livro, o contexto desse livro, aí a gente vai se complementando. Mas é o livro da exploração da Terra Prometida. O povo de Israel chegou na Terra Prometida e aí então vem o relato desse livro. E por que é o livro dos Números?
porque o contexto dele é um censo, onde tem um censo no povo e por isso muitos números. Claro, é um grande senso no fundo que fala tantas vacas, tantas pessoas, cada tribo, quantas pessoas tem, quantos homens, quantas crianças, é tudo isso. Então é a quantidade e quantidades e números desse povo. Então ele deixa, bom, primeiro deixa claro que esse povo ainda está no deserto, está chegando na Terra Prometida. Como o Gustavo falou, cara, a exploração da Terra Prometida, no sentido de que eles estão se vendo quantos são, como organizando esse povo para poder chegar nessa terra e organizar essa Terra Prometida. E começa no deserto por causa disso. Claro. Né? Porque é o caminho É o para caminho eles deles. até essa Eles- terra. Não tinham muita coisa que fazer no deserto, então eles contavam a quantidade de coisa que eles tinham. Nesse todo esse contexto, como a gente tinha falado, Deus continua falando com o povo desde a tenda do encontro, e aí vai todo a ordem. Então também é muito parecido com Levítico. Levítico são as leis, agora são as quantidades. E tudo também relacionado com Moisés. E aí tem um paralelo também com as leis faladas em Moab, com as leis do Sinai e a grande coisa da aliança, né, que marca tudo isso. Basicamente é isso os números. Agora a gente vai para o último livro do Pentateuco e também um livro muito importante para a história de Israel. Que livro é esse, Gabriel? É o Deuteronômio. O que é Deuteronômio? Deuteronômio, e aí a gente encontra algo do grego também, certo? Quando chegou na tradução grega, Deuteronômio é o Deuternomios, tá? Que é a segunda, a próxima, a seguinte, nômio, lei. Ou seja, já foi falado das leis antes, mas agora vem a nova lei, a segunda lei, a afirmação da lei. Que qual que é? A lei mais importante, a passagem mais importante de todo o Pentateuco. É. Esqueceu? Que é o que a gente chama hoje de o Shema. Ah. O que significa Shema? A palavra Shema significa escuta. E qual que é o Shema? Essa oração que a gente Eu vou vê, procurar. escuta, o Senhor teu Deus é apenas um, amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Você tem a passagem exata aí? Não. Depois a gente passa a passagem exata para vocês que a gente não tem marcado aqui agora. Depois a gente coloca aí na descrição do vídeo. O Gabriel coloca. E essa é a parte mais importante. Vocês têm noção como é importante? O povo judeu colocava isso no batente da porta. Para lembrar isso quando entrar e quando sai da sua casa. Lembrar sempre que Deus é o único Deus. Que a gente tem que escutar esse Deus. Que Ele é mais importante. Que a gente tem que amar com todas as nossas forças, com todo o nosso coração. Esse é o mais importante de tudo. Colocar Deus no centro de tudo. E é interessante pensar esse livro também, porque a tradição conta que o Deuteronômio é um único discurso de Moisés. Moisés começa a falar e todo o livro é contando o que Moisés fala, e que todo o mesmo discurso no mesmo dia, Um dia. que termina com a morte de Moisés. E a morte de Moisés também não é só o final do Deuteronômio, mas é também o final do Pentateuco. Porque assim termina o quinto livro da Bíblia. Quando morre o grande profeta, quando termina o Pentateuco. Mas claro, quando ele vai falando e ele vai narrando também coisas que mostram essa relação de Deus, que o homem também é... Tudo que a gente já tinha falado, né? Os homens têm seus problemas, têm as tentações, e quando o povo vem reclamar com Moisés, que vai e fala, porque você fez a gente sair do Egito onde tinha comida e agora a gente não tem comida, e vem o maná, como tem a reclamação, tudo isso. Mas também tem as passagens muito bonitas, que é quando fala, por exemplo, que Deus fala, que Deus está presente em cada um de uma forma muito próxima. Que Deus fala na sua palavra, no seu coração, e que Ele faz tudo isso para que cada um possa cumprir isso na sua vida. E também, aí também tem uma coisa interessante, que tem um paralelo com o Novo Testamento, que é quando apresentam os dois caminhos, que é o caminho do bem e o caminho do mal. Depois no Novo Testamento também vem, né? O caminho de Cristo e o caminho não de Cristo. Isso é mais ou menos uma... E assim termina o Sim. Pentateuco.
Depois a gente vai falar um pouquinho mais disso da morte de Moisés também. A gente já segue com o próximo vídeo, com a última parte do nosso vídeo, então. Exatamente. Nessa última parte, então, do nosso vídeo, a gente quer dar algumas dicas para rezar e para estudar um pouquinho do que a gente conversou nesse primeiro vídeo. Primeira coisa, a gente já foi falando algumas vezes ao longo do vídeo, mas 3 dicas para estudar. Então, 2 são documentos da igreja. O primeiro é o Catecismo da Igreja Católica. Aí no Catecismo são 40 números dedicados muito da Bíblia e desde o que a gente conversou. Vocês podem, talvez tenham na casa de vocês o Catecismo, mas se não também, muito fácil é encontrar no site do Vaticano o documento, e especialmente dos números 101 até 141, aí é um pouco sobre as Sagradas Escrituras e podemos ler um pouquinho mais, com mais conteúdo também, desde do que a Igreja nos ensina. A segunda coisa é a Constituição Apostólica, a Constituição Dogmática, que o Gabriel já tinha falado, Dei Verbum, do Concílio Vaticano II. É muito fininho, são poucos parágrafos, e aí então também tem outras coisas para estudar, para profundizar, e também no site do Vaticano aí podem encontrar. É tudo sobre a revelação, tudo sobre a Bíblia, esse documento. Exatamente. E a terceira coisa, terceiro Elemento. documento é a Bíblia de Jerusalém. O Gabriel já tinha falado também um pouquinho sobre ela. É uma Bíblia para estudo. Então, o que tem de especial? Na verdade, a tradução é mais fiel, exatamente. E também tem como notas e explicações e versículos que se conectam a outros. Não sei, paralelos, que é o que chamamos mais especificamente, como um versículo do Novo Testamento conectado com um do Antigo Testamento, coisas que se conectam e ajudam a ter uma visão mais geral da Bíblia. Aí pode encontrar nela. Cara, a pequena, que é essa, ela é mais a tradução mesmo. A maior, né, a que é desse tamanho, ela tem mais notas por espaço, e aí aparece melhor esses paralelos que disse o Gustavo, que vai aparecendo aqui na lateral da Bíblia. Exatamente. É muito boa, né? É que a gente usa normalmente em teologia, mas em geral também para ter em casa, tudo indica muito. Essa é mais para como estudo. Então, esse é um primeiro bloco do estudo. Dicas para estudar, essas 3. Catecismo da Igreja Católica, Dei Verbum e Bíblia de Jerusalém. Agora, para rezar, o que a gente pode fazer para rezar com a Bíblia, Gabriel? Eu posso rezar com a Bíblia de Jerusalém? Pode. Posso. Né? Posso, claro que eu posso. Mas o que a gente indica, na verdade, é que cada um procure rezar com a Bíblia que a tradução, como você goste mais, como se você se acostuma mais. Por exemplo, um exemplo bem extremo, né? A gente aqui em teologia, a gente tem aula de grego. Então, quando eu vou rezar com a Bíblia, às vezes eu pego uma em grego que tem algumas palavras que são bonitas e que eu gosto dessas palavras, entendeu? Então a gente consegue se profundizar um pouco. Mas normalmente eu uso essa Bíblia, que é a minha versão em pastoral, que se vocês veem, como ela tá com um post-it do lado, toda marcada, abre ela tá toda grifada, tem vários marcadores de página, porque essa é que a tradução eu gosto de ler e de marcar e tudo isso. Então, primeiro, escolher a Bíblia que mais ajuda a rezar. A segunda coisa é preparar um ambiente. Aqui talvez vocês viram, a gente colocou também a imagem de Jesus, tem a imagem da mãe. Preparar um ambiente para rezar. A gente pode pensar que isso não é tão importante, mas na verdade é o que ajuda a gente a estar em encontro com Deus. Como Moisés na tenda do encontro que a gente tinha falado antes. Um espaço que ajude a gente a rezar. E pode ser preparar a nossa peregrina, o nosso santuário quarto, colocar uma música de fundo, uma velinha acesa, uma imagem de Jesus. O lugar pode ser o nosso quarto, no nosso santuário quarto, pode ser o santuário, uma capela, mas também podem ser outros lugares, como um jardim, caminhando, um banquinho no meio do jardim, como ser criativo, mas também cuidar de preparar um espaço para rezar. Cara, pensar em um lugar que seja cômodo, que a gente não, né, seja à vontade, e que também
ajuda muito que não seja muito interrompido. Ficar num lugar com muito barulho, um lugar que você sabe que alguém vai te... Você, por exemplo, desligar o celular, por exemplo, deixar no silencioso. Ou um lugar que você sabe que ninguém vai te falar com você, você reserve um tempo para isso. E também, além disso, dica pessoal, talvez que a gente use muito, que é ter um caderno para ir anotando coisa. Ou anotar na própria Bíblia. Como eu falei, a minha Bíblia é toda grifada. Cada um tem a sua Bíblia pessoal, grifem a Bíblia, sem medo. É bom grifar, colocar, escreve do lado alguma coisa. Ou tem um caderninho onde você vai escrevendo tudo. Aqui tá, por exemplo, o meu caderninho do Yoda. Mas pode ser qualquer caderno, qualquer folha. Estou escrevendo, marcando a Bíblia, tudo isso. E a gente reza a Bíblia inteira, Gabriel? Pode! Podemos. Eu conheço gente que já leu a Bíblia inteira. Pode ler a Bíblia inteira, é claro. Mas aí a gente indica, para ficar mais próximo, mais bonito e para que a oração seja mais frutífera, que a gente busque momentos, passagens, personagens, pessoas que marquem vocês e que isso ajude a rezar. Porque ler a Bíblia inteira pode ser uma forma de rezar e de estudar, mas rezando a gente quer se encontrar com Deus que fala por meio dessas palavras. E para isso talvez é importante escolher um versículo, um capítulo, escolher alguma coisa que diga algo para mim hoje. Agora a gente quer, como nessa parte final, dar 4 dicas de textos que podem nos ajudar a rezar. Podem ajudar vocês aí a rezar desde disso, do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Tem muitos textos conhecidos, talvez, que não vão ser esses, mas aqui 4 possibilidades para ajudar a rezar. E que não necessariamente tem que ser rezado só uma vez. Você pode pegar esse, ler e depois voltar várias vezes, ver desde outros pontos de vista. Por exemplo, uma coisa que é interessante é se tem vários personagens, você se colocar no lugar de cada um dos personagens e tentar imaginar essa situação, essa passagem. Bom, então, vamos falando cada um uma passagem. Uma primeira que a gente dá a ideia vamos em ordem ou a gente misturou tudo? Bom, a gente vai misturar e dar a mente. Uma primeira que a gente gosta é Êxodo 3, todo o capítulo. O que acontece aí? Aí é a conversa de Moisés com Deus. É o momento da aliança pessoal de Moisés com Deus, em que Moisés fala cara a cara com Deus. É o único momento em que alguém fala conversando, é o momento da sarça ardente. Deus fala pessoalmente com Moisés e aí dá a missão de Moisés de anunciar ao todo o povo. É uma passagem muito bonita e que a gente indica muito especial para vocês rezarem isso. Então, Êxodo, capítulo 3. Um segundo texto, a gente já falou dele agora há pouquinho, que é como termina o Pentateuco. Deuteronômio 34, versículos 4 a 12. Aí é a promessa de Deus. Deus prometeu a Moisés que o povo chegaria à Terra Prometida. Depois de uma grande história de 5 livros inteiros, o povo chega à Terra Prometida. Mas aí acontece algo incrível, a gente pode perguntar por que acontece assim, que é que Moisés vê a Terra Prometida no horizonte, mas ele mesmo não entra. E Deus tinha falado isso, que o povo ia entrar, mas que Moisés ia morrer antes de entrar na Terra Prometida. O povo chega, mas Moisés só alcança a ver e depois morre. E esse é o relato dessa passagem. Talvez a gente pode pensar na nossa vida também, como quantas promessas Deus faz pra gente e todas como as promessas de Deus se cumprem na nossa vida, mas também como Deus promete coisas para o futuro que talvez não vai alcançar pra gente, mas vai alcançar para outras pessoas. A gente faz coisas pelos Jumas, mas talvez nós não vivemos tudo. Sim, aproveitamos e vemos como Deus se manifesta aí, mas também é coisas para outros que a gente faz, para a geração futura do Jumas, para aqueles que a gente ainda nem conhece, mas que vão vir para os grupos que a gente dirige. Então, acho que tem essa relação também, como entre a promessa de Deus, a fidelidade de Deus e também pensando em outros e não só na gente.
Deuteronômio 34, de 4 a 12. Quer falar também da luta de Jacó, que é uma passagem que você gosta muito? Pode ser. É uma passagem que ele gosta, então ele fala. Eu vou falar então também uma. Agora é de Gênesis. Gênesis 32, 22 a 30. Talvez é uma passagem que alguns já escutaram, já rezaram. Jacó luta com Deus. Estão caminhando, encontra com um homem e então esse homem representa Deus e Jacó não é que conversa, que estão aí tranquilos, não é uma relação tão tranquila, mas sim uma relação brigada, com luta, com dificuldade. Para mim me fala muito de da nossa relação com Deus também, que às vezes não é só sim, sim, amém, não é só aceitar e que tá tudo certo. Não, é uma relação ativa, com luta, com pergunta, com respostas. E eu acho que esse é o convite também de Deus, para não, não deixar de se perguntar, mas também de ir construindo com suor uma relação com Ele, que é uma relação de amizade, que é uma relação em aliança, que é maravilhoso, mas que também exige e é isso que faz dela tão profunda, porque é lutada e é construída. Bom, e a última imagem que a gente vai passar como de ideia para vocês rezarem, mais que uma passagem em si, é uma imagem, é um contexto, que é a imagem do povo de Deus, que aparece quase todo o Pentateuco, que está muito forte no Êxodo, mas que a gente indica também de procurar várias partes assim para ir rezando. Por quê? Porque o povo de Deus é um povo que caminha, um povo que não está parado, é um povo que está sempre em relação com Deus, que está procurando Deus, que Deus está, como a gente tinha falado, que Deus dá um primeiro passo, mas que espera a resposta dessas pessoas, desse povo. E que, mais esse povo, ao mesmo tempo, é um povo que também peca, um povo que erra, um povo que às vezes desiste, que está procurando outros deuses às vezes, mas Deus nunca desiste deles. E a gente pode fazer uma relação com a gente. Às vezes a gente desanima, às vezes a gente peca, porque pecar é humano, mas que Deus nunca desiste de cada um de nós. Deus nunca desiste do seu povo escolhido, porque cada um de nós faz parte desse povo escolhido. Deus nunca desiste da gente. Essa relação que a gente tem também com esse povo de Deus. E todo esse caminho, Deus sempre está disposto a perdoar a gente. A misericórdia de Deus é o mais grande do mundo. E, como a gente tinha contado um pouco da ideia da tenda do encontro, que Deus está dentro do povo, junto com o povo, Deus caminha lado a lado com cada um de nós. Deus está entre nós, né? Como o Cristo fala depois, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei entre eles. Deus está dentro desse povo. Quando a gente se junta numa reunião de grupo, no santuário para rezar, quando a gente reza com a Bíblia, Deus sempre está com cada um de nós. Deus caminha do nosso lado. Quando a gente faz nossa aliança de amor, Maria caminha com a gente. Deus está com esse povo. Então a gente como se reconhecer também como parte desse povo escolhido, esse povo de Deus. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre introdução à Bíblia, Pentateuco, também esse início dessa história de aliança. A gente aprendeu muito preparando também esse vídeo. Sim, nós dois fomos aprendendo coisas diferentes e é um convite também para seguir aprendendo desse grande livro da nossa fé, que é a palavra de Deus pra gente. E também, talvez, nesse tempo de quarentena, uma boa possibilidade de ler, de pesquisar, mas principalmente rezar e ver o que Deus tem para falar para cada um de nós nas nossas vidas pelos textos das Sagradas Escrituras. Claro, tudo que a gente falou aqui é um resumão, é o que a gente consegue falar também. Óbvio que tem muito mais coisa, tem muito mais detalhe. Cada um dos livros teria horas para falar. O Pentateuco em si é uma história muito bonita e, cara, a gente indica isso, que cada um possa ler
possa rezar e possa buscar o sentido também e estudar, porque a Bíblia, além de ser um livro de oração, também é um livro de estudo. Bom, a gente espera que vocês possam aproveitar esse vídeo então para conhecer um pouco mais da Palavra de Deus e também os próximos vídeos que vêm aí nas próximas semanas, que vão falar das próximas partes da Bíblia. Isso. Daqui do nosso santuário Sião da Trindade, a gente reza também especialmente aí pelo Jumas Londrina, por vocês. E um grande abraço, Jumas. Um grande abraço para vocês e a gente se vê em algum momento aí. Até mais. Tchau. Tchau!